Você sabia que o atacante Gilberto, livre no mercado, foi oferecido ao São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e te atualiza sobre a dificuldade do Corinthians na busca por meias. Quem tem mais chance, Lincoln ou Coronado? Preciso te trazer novidades sobre Matias Vinha. Desfecho parece ser próximo e a chance de o Flamengo contratá-lo aumentou consideravelmente. Vou falar também sobre o Atlético Mineiro, que encaminhou a contratação de Luiz Henrique. Já o Cruzeiro desistiu de fechar com Douglas Costa, o mesmo aconteceu com o Vasco em relação ao Esforça. Trabalho forte de bastidores para que a 777 seja convencida a contratar Coelhar. Vou te atualizar sobre a Globo e os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tudo sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, casa de apostas esportivas que está voltando ao canal do Nicola e tem muita coisa legal na Parimatch. Vários esportes, cotações espetaculares e suporte 24 horas por dia. Estou mostrando na tela opções de jogos para essa quinta-feira. Campeonato Carioca com grandes em campo. Vasco e Boa Vista é o primeiro jogo da noite. Estou imaginando vitória do Vasco, cotação R$ 1,45. Já no confronto entre Volta Redonda e Fluminense, vale a lembrança de que o Flu jogará com reservas. Titulares ainda nem voltaram das férias. Para mim, jogo para empate e cotação de R$ 3,40. Para participar na Parimatch, para apostar no Campeonato Carioca, Paulista, Mineiro, Copa São Paulo ou no que você bem entender, é super simples. Pega o link que está na descrição ou no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o promo code Canal do Nicola, tudo maiúsculo. Ele vai te dar direito a 100% de bônus. Se você depositar R$100, vai ganhar mais 100 em bônus, com valor máximo de R$ 500. Só para completar, vale a lembrança de que na Parimatch você pode fazer depósitos a partir de R$1. Pode usar o Pix, boleto bancário, Bitcoin, enfim, todas as facilidades do mundo. Vem se divertir comigo na Parimatch. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que renovou nas últimas horas o contrato de Paraíso. Atacante que é tratado como uma das grandes promessas do elenco rubro-verde. O contrato foi estendido até dezembro de 2026. Já Fernandinho, lembram dele? Atacante que passou por São Paulo, Barueri, Grêmio, entre outros, hoje com 38 anos de idade. É o artilheiro do Campeonato Pernambucano. Depois de 2 rodadas, já são 3 gols marcados. Tite falou depois da vitória do Flamengo por 4-0 contra o Audax que o Campeonato Carioca é mais sorte do que o Campeonato Paulista. E eu quero a sua opinião. Usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa. Antes, só uma observação: 4 times do Campeonato Carioca estão na Série A, assim como 4 times do Campeonato Paulista. Mas na Série B do Brasileiro não há nenhum representante do Campeonato Carioca contra 7 times do Campeonato Paulista. A minha impressão, a minha convicção é de que o Campeonato Paulista é bem mais forte do que o Carioca. E você? Use o espaço para comentários e entre nessa discussão também, beleza? Hora de falar sobre a Globo, que acaba de fechar com o último clube em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2024. Criciúma se acertou nessa quarta-feira com a emissora em relação a direitos de transmissão. Campeonato Brasileiro, TV aberta, fechada e pay-per-view. Dessa maneira, a Globo vai ter para a TV aberta a presença de todos os 20 integrantes da elite do futebol brasileiro. A única exceção para a TV fechada e pay-per-view segue sendo o Atlético Paranaense. O Furacão não concorda com as cifras oferecidas pela Globo e prefere fazer de outra maneira. Há um aplicativo que o Atlético Paranaense promove os seus jogos como mandante e também com transmissões da Cazé TV. Se você quer assistir ao seu time, saiba que na TV aberta todas as partidas estarão à disposição, só depende da Globo escolher quais jogos vai transmitir. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que desistiu da contratação de Esforça. Volante de 21 anos de idade do News Old Boys, dos mais interessantes. E o negócio, ou a curiosidade, se dá porque o Vasco desiste do acordo depois de fechar com o News Old Boys. A última proposta de $5 milhões foi aceita pelo News. O próprio presidente do clube chegou a dar o negócio como encerrado, como fechado, o técnico do News também, mas depois do sim, o pessoal do Vasco deixou de ter contato com o News Old Boys e o acordo foi desfeito. É que por trás disso há uma queda de braço grande do Ramon Dias e do Alexandre Matos,
com os homens da 777. O técnico do Vasco e o executivo querem a contratação do Cuéllar, volante de 31 anos de idade que pertence ao Al-Shabaab. Já os representantes da 777 entendem que a contratação do Sforza seria mais interessante pelos 21 anos de idade e a possibilidade de revenda no futuro. Como não houve um acordo, um consenso interno, o Vasco desistiu do Sforza e agora deve trabalhar para contratar o Cuéllar. Resta saber em quais condições, aquelas já acertadas por Alexandre Matos. Compra de 7 milhões de reais e salário na casa dos 500 mil podem acabar sendo revistas. Só para lembrar, o Cuéllar lá na Arábia Saudita ganha mais do que o Payet com a camisa do Vasco, mas para vir ao Brasil vai precisar aceitar uma bela redução salarial. Ramon Dias e Cuéllar trabalharam juntos nos tempos de Al Hilal. Hora de falar sobre o Cruzeiro, outro clube que desistiu de uma contratação. Me refiro a Douglas Costa. Depois de muitas conversas, o Cruzeiro não conseguiu chegar a um acordo financeiro com o atacante que está livre no mercado. Douglas ganhava 1.800.000 reais por mês nos tempos de Los Angeles Galaxy, toparia uma redução salarial, mas queria ganhar algo na casa de 1 milhão de reais mensais. A avaliação do Ronaldo e de outros dirigentes do Cruzeiro é de que esse custo está muito alto e o acordo foi encerrado. A negociação foi encerrada, não existem mais tratativas. Nicola, dá para dizer que é definitivo? A menos que o Douglas Costa apareça com uma oferta muito abaixo, não deve mais haver acordo de fato. Atleta que tem 33 anos de idade, uma proposta da Salernitana, conversas com a Arábia Saudita. A esposa dele gostaria de ficar no Brasil, até porque o casal vai ser pai de uma menina nos próximos meses. Ainda nesse primeiro semestre a ideia era ficar no Brasil, mas ao que parece não será no Cruzeiro, como também já não foi no Santos, duas negociações, as duas frustradas. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, mais perto de fechar com o Luiz Henrique. Atacante revelado no Botafogo, vendido para o Olympique de Marseille, que esteve emprestado ao Fogão no último 1 ano e meio. Uma pessoa envolvida nas tratativas me falou o seguinte, abre aspas, a diferença entre o que o Olympique pede e o que o Galo oferece não é grande. A tendência parece ser de acerto, fecha aspas. O Olympique começou o negócio pedindo 6 milhões de euros, ou mais ou menos 32 milhões de reais. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Botafogo em 2020 por 8 milhões de euros. O Atlético tenta convencer o Olympique a conceder um desconto e um parcelamento na compra desse jogador para que o Luiz Henrique se junte ao Scarpa como segundo reforço da temporada. O Scarpa foi o primeiro, comprado por 27 milhões de reais, pagamento parcelado. Tudo para que o Atlético possa ter condição de fazer outros investimentos na temporada de 24. Quero saber a sua opinião. Luiz Henrique, 22 anos de idade, ponta, direita e esquerda. Agrada? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. Quero te atualizar sobre Matias Vinha, dias decisivos para o lateral esquerdo uruguaio de 26 anos de idade. O Flamengo prometeu subir a proposta a Roma e chegar entre 8,5 de euros ou 9 milhões de euros para fechar a contratação do atleta. Roma vinha batendo na tecla de que queria 10 milhões de euros. As primeiras propostas do Fla giraram na casa dos 6 milhões de euros. Com esse reajuste, essa melhora na proposta, a tendência é que o acordo seja fechado muito em breve. Inclusive, os dirigentes do Flamengo têm a impressão de que a reunião que vai acontecer nas próximas horas vai servir mais para debater a forma de pagamento do que as cifras, porque esses 8 milhões e meio, 9 milhões de euros devem agradar. Lateral que sempre foi a prioridade do Flamengo para substituir o Felipe Luiz, o Vinha chegaria para disputar posição com o Ayrton Lucas, dois laterais de altíssimo nível. Só para completar, chegando a dizer que o Rogério, jogador brasileiro que pertence ao Wolfsburg, interessaria, o nome está descartado. Antes de mudar de assunto, só contar que o Red Bull Bragantino deu até essa sexta-feira como prazo final para que o Flamengo faça uma nova oferta por Léo Ortiz. A proposta de 7 milhões de euros foi recusada e a menos que o Flamengo melhore essa condição, o Ortiz ficará no Red Bull Bragantino em definitivo. Tem mais uma informação importante sobre o Fla. Felipe Luiz foi anunciado como novo técnico do time sub-17 do rubro-negro. Boa sorte para ele. A saideira do Flamengo, 4-0 na estreia do Campeonato Carioca, jogo em Manaus contra o Audax, gols de Léo Pereira, Pedro, Cebolinha e Varela. Bora falar sobre Gilberto, atacante de 34 anos de idade, vai acertar ainda nessa semana rescisão do seu contrato com o Cruzeiro. O acordo verbal já foi oficializado por seus representantes. Gilberto está na Bahia e deve desembarcar em Belo Horizonte a qualquer momento para assinar esse distrato. O nome foi sugerido pelos seus representantes ao São Paulo. O tricolor hoje tem como prioridade a contratação de um lateral esquerdo e de um centroavante. O lateral para o lugar do Caio Paulista, o centroavante para ser reserva do Caleri. O nome do Gilberto agrada a vários dirigentes do São Paulo. Tem só um grande ponto, o custo.
Gilberto ganhava nos tempos de Cruzeiro, entre salários, direitos de imagem e luvas, algo na casa dos 700 mil reais por mês. O São Paulo não vai pagar, em hipótese alguma, 700 mil para alguém que chega na condição de reserva. Então, a menos que o Gilberto tope uma considerável redução salarial, não vai haver acordo. Repito, os homens do futebol do São Paulo gostam do Gilberto, até pela passagem que ele teve pelo Tricolor entre 2016 e 2017, na oportunidade 43 jogos, 15 gols e mais 4 assistências. Mas, se não aceitar uma redução salarial, não haverá acordo. Só para completar ainda sobre o Tricolor, nomes de laterais esquerdos têm sido sugeridos ao São Paulo, mas não há consenso, qualquer novidade conto para vocês. Beleza? Bora encerrar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero te atualizar sobre Lincoln e Igor Coronado, os dois nomes mais recentes na pauta do Timão em busca de meias atacantes. Lincoln é um atleta de 25 anos de idade que surgiu no Grêmio, pertence ao Fenerbahçe. Foi oferecido para vários clubes brasileiros. De acordo com uma fonte importante do departamento de futebol do Timão, Lincoln não é prioridade no Corinthians. Hoje, o Corinthians trabalha mais com a ideia de ter o Igor Coronado do que o Lincoln, mesmo com o Igor sendo um pouco mais velho, 31 anos de idade, acerta os últimos detalhes da sua rescisão do contrato com o Al Ittihad. O problema é a concorrência. O Igor Coronado interessa a vários clubes grandes de futebol no Brasil. De acordo com o empresário dele, o Rafael Brandino, praticamente todos os times gigantes do futebol nacional o procuraram recentemente para demonstrar interesse. O fato de o Brandino, que é empresário do Igor Coronado, ser corintiano declarado, pode ser um fator a ajudar nas tratativas. O Thiago Gasparino, que é o homem forte do Cifute do Corinthians, também gosta do Igor Coronado. Isso também pode ser um trunfo nas tratativas. Coronado que ganha 5 milhões de dólares por temporada na Arábia Saudita. Só para encerrar sobre o Corinthians, uma série de pequenas informações. Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano, foi registrado no BID e terá condição de enfrentar o Guarani nesse domingo. Ranieri foi o primeiro a contar para vocês que ainda não foi inscrito no BID, porque o Cuiabá segue aguardando o pagamento da primeira parcela da compra, 800 mil euros. Já jornalistas mexicanos afirmam que o Pedro Raul só deixará o Toluca de acordo com proposta em definitivo de compra. E a pedida de 10 milhões de dólares, algo que não faz nenhum sentido. O Pedro Raul foi comprado por 5 milhões de dólares, o que faz com que o Toluca imagine que ele possa ter se valorizado para valer o dobro, sendo que a fase dele é horrorosa. E a saideira do giro de notícias do Corinthians, Timão fez 4-0 no São Caetano em jogo treino, o último preparatório antes da estreia no Paulistão. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!